Que maravilha, meus irmãos, meus lindos, que bom ter vocês. Olha, nós vamos estudar hoje um assunto. Este assunto ele é bem polêmico, porém necessário para os dias de hoje. Nós vamos falar sobre a incredulidade, o mal que está destruindo os cristãos. Esse assunto, ele vai envolver muitas pessoas, né? Ele vai envolver muitos assuntos. Quero já de antemão dizer que o intuito é ensinar, o intuito é compartilhar, o intuito é aprender, né? Não quero de forma nenhuma que alguém possa pensar que é direcionado a algo ou alguém, mas é um assunto que nos incomoda, até porque a palavra de Deus diz que nos finais dos tempos, e esses tempos estão presentes, que o amor de muitos esfriariam, né? Que muitas pessoas deixariam de viver a graça de Deus e com isso viria esse esfriamento da fé do qual nós estamos vivendo. E nada mais é do que a incredulidade, né? Porque o esfriamento da fé, ele nos leva à incredulidade. Então eu quero, nessa noite, eu vou ver se o tempo vai nos permitir, e vocês suportarem a gente aí, nós vamos compartilhar algo de muita importância nesse aspecto. Vamos lá. Olha, o primeiro texto que eu quero ler para iniciar é Marcos capítulo 8, versículo 38. Diz assim: portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier em glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Olha como esse texto de Marcos 8,38 é enfático em dizer que, numa época de incredulidade, aqueles que neguem Jesus, aqueles que tiver vergonha de Jesus, né, e dos seus ensinamentos, da sua palavra, no dia em que ele vier buscar os seus, esses daí também ele terá vergonha dele. Ou seja, aqueles que se envergonham de Cristo, aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que rejeitam a sua palavra, não tem como dizer que é um verdadeiro cristão. E esses também assim serão rejeitados. Diante disso, desse primeiro texto que eu acabei de ler, né, de Marcos 8, versículo 38, eu fui buscar algumas coisas em referência à incredulidade. E a incredulidade é a falta de fé religiosa. É um estado de ateísmo. É um estado de tendência a alguém que não se deixa convencer. Olha que nível que é a incredulidade, o incrédulo, né? Vou até repetir, ó. É a falta de fé, ele cai no ateísmo, é uma atitude, é um estado que a pessoa se coloca em uma tendência a nunca ser convencido. Isso daí é o que cauteriza a mente das pessoas, petrifica a mente das pessoas. Quando você cai nesse estágio de incredulidade, a tendência é você não aceitar mais nenhuma ajuda, nenhum comentário. Você vai se colocar como uma pessoa avessa à palavra de Deus. Então, vem uma pergunta: qual a diferença do incrédulo e a questão da incredulidade? Pois bem, o incrédulo está falando da pessoa em si, a incredulidade é a prática, né, do incrédulo. Porém, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes aquelas pessoas leigas que não têm conhecimento do Evangelho de Cristo, essas pessoas é tida como os indutos ou o ignorante
ou aqueles que não conhecem a verdade, a Bíblia fala em Atos, no capítulo 17, que Deus não levará em conta o tempo da sua ignorância. Porém, aqueles que um dia conheceram o Evangelho, aqueles que realmente tiveram uma experiência com Deus e rejeita, né? E rejeita a palavra de Deus, evidentemente, esses daí são os piores incrédulos que pode haver. Atos capítulo 17, versículo 30 é assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos, olha só, os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Uma coisa é você viver no tempo da ignorância, uma incredulidade porque você não tinha conhecimento, né? Ser uma pessoa leiga à verdade, ser uma pessoa que ainda não ouviu o evangelho da verdade. Então, é uma situação. O problema maior, e o qual eu quero me deter e compartilhar mais ainda, ou seja, me dissertar mais, é quando uma pessoa já teve uma experiência com Deus, pessoas que já pregaram, já ministraram, foram ministrados, e essas pessoas terminam virando as costas para o Evangelho, se envergonha da palavra, se envergonha de Jesus. Esses aí tornam-se totalmente incrédulos. São pessoas que passam a viver uma vida de dúvidas, né? São aquelas pessoas que em muitos momentos são pessoas que não dá para você confiar. São pessoas que não tiveram um verdadeiro, como diz Marcos, um verdadeiro convencimento de quem realmente é em Jesus e de conhecimento da palavra. Todas as pessoas que... A tendência é que todas as pessoas que se afastam do convívio da igreja, da leitura da palavra, terminam caindo na incredulidade. Por isso que Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer assim, ó, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus, quando a gente deixa o convívio da igreja, quando a gente deixa de meditar, automaticamente nós vamos nos tornando incrédulos. E quando a incredulidade adentra no coração do homem, ela cria uma barreira, e ela é uma barreira tão intransponível que na maioria das pessoas ela rejeita Deus, a palavra, a sua igreja, seus pastores, seus líderes, e torna uma pessoa totalmente dura de coração. Por quê? Porque ela não vai aceitar ser convencida, ser ensinada. Diante desse aspecto, então nós vamos agora ver esses males que causam a incredulidade, os males que a incredulidade causa na vida dos cristãos. Vamos ver o primeiro? O primeiro é que leva o homem ao esfriamento da fé. Primeiro mal, né, que a incredulidade vai gerar no cristão ou na pessoa é o esfriamento da fé. Porque o incrédulo, como eu disse, não se deixa convencer nem pelo pecado, nem pelo juízo, em nada. Como diz João capítulo 16, versículo 8, diz assim, o Espírito vos convencerá, quando ele vier, os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quando a incredulidade é gerada dentro de nós vamos esfriando na fé. Por quê? Porque nós começamos a colocar em dúvida as pregações. A gente começa a analisar quem está pregando e não olhamos mais para a palavra, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da palavra para as nossas vidas. E com isso,
nós vamos rejeitando totalmente Deus, a palavra, a igreja, o convívio, e aí vamos esfriando. E é isso que tem acontecido nos últimos dias. Nesses últimos dias, muitas pessoas, e permita-me com muito amor, parece que a pandemia era tudo que ele queria ou ela queria. A pandemia foi a chave que deu esse start para as pessoas realmente se aproveitarem e dizer: agora não pode ir para a igreja, agora não pode exercer o ministério, agora não pode fazer um monte de coisas. Conclusão: esfriaram na fé. E tenho visto nos últimos dias cristãos que pregavam, que cantavam, ministravam na igreja, até líderes, bebendo, dançando funk, fazendo outras loucuras que eu não quero aqui dizer. Mas o que levou eles a isso? O esfriamento da fé. Por quê? O esfriamento da fé que torna o homem incrédulo. A incredulidade é uma das maiores portas que existem para o pecado. Porque se agora eu não acredito em Deus, eu não acredito na palavra, então quem é que vai me convencer? Serão os pecados que me rodeiam, os embaraços que tão de perto me rodeiam. Então, as minhas amizades, os meus costumes, os meus hábitos anteriores terminam voltando para nós e nós terminamos praticando, né? Aí abre outro aspas. Mas, pastor, e a obra do Espírito Santo na vida dessa pessoa que já teve Jesus? Se a pessoa não se deixar convencer pelo Espírito Santo e pela palavra, não tem como. Porque, na verdade, o pecado, quando ele entra, né? Quando o homem, a mulher, não importa, ele permite que aspas, que não existe pecadinho, nem pecadão, mas quando o homem ou a mulher, o cristão principalmente, que é as pessoas às quais eu me dirijo, né? Que são conhecedoras da verdade, né? Elas permitem que o pecado entre no seu coração e voltem a praticar. Querido, Hebreus diz que é mais difícil do que antes, porque quando alguém sai da presença de Deus, para retornar é muito difícil. E aí vem o seguinte pensamento, né? Puxa, já que eu estou no pecado e agora eu encontrei a minha felicidade, é isso que eu vou viver. Na verdade, aonde começou isso? Lá na incredulidade, lá naquela semente que foi semeada, né, pelo inimigo, evidentemente, para me tirar do propósito de Deus. E isso, né, como eu já disse antes, estou sendo repetitivo, né, algumas coisas eu estou sendo enfático, não é uma questão de querer ser repetitivo, mas para dar ênfase, é que e não é só para os leigos ou para quem ainda não conheceu o Evangelho. Eu estou falando de pessoas que tiveram experiências com o Espírito Santo e depois, pela incredulidade, abrem essas portas ou brechas, como quem prega a libertação sempre fala de brechas, mas abre essas portas, o diabo entra e aí nós vamos cair naquela situação lá de Mateus, no capítulo 12, né? Que vai dizer que a casa estando limpa e adornada, mas estando vazia, o diabo volta e com ele mais 7 demônios. E o segundo quadro é pior do que o primeiro. Imagina, se um demônio já faz um estrago na vida de uma pessoa incrédula, né? Imagine 8 demônios, né, na vida dessas pessoas. Agora, olha só uma coisa que eu te falar. A incredulidade também, ela faz rejeitar os conselhos dos seus pastores, dos seus líderes. Por quê? Porque o diabo ele cega o nosso entendimento.
porque as pessoas deixam de ouvir. Segunda aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó, o Deus deste século, né, como diz aqui, ó, no quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha, está na Bíblia, né? Ó, porquanto o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A partir do momento em que a nossa mente fica cega, é envolvida pela incredulidade, eu vou usar de analogia, é como a incredulidade tornar-se uma capa sobre a nossa inteligência, sobre o nosso entendimento, porque a palavra entendimento aqui é intelecto, é inteligência, maneira correta de pensar. E aí o que vai acontecer? A nossa mente fica petrificada e intransponível. Ela não permite que nada mais entre. Então, os conselhos dos pais, os bons conselhos, deixam de ser conselhos que trarão vidas, mas tornam-se conselhos de confronto para si. Por quê? Porque se você analisar os bons conselhos, aparentemente a gente não quer. Porque todo bom conselho, ele confronta a nossa incredulidade, né? Todo bom conselho, ele confronta a nossa maneira de pensar, tá? E aí é onde há uma barreira muito grande. Por isso, nesses dias, a geração cristã está sendo tão consumida, tão destruída nos últimos dias agora, porque eu particularmente entendo assim, não é que o diabo ele se apodera do corpo da pessoa, ele torna-se possessivo na pessoa, mas a gente abre brechas aqui na mente. E se a mente for dominada, o corpo obedece. Se a nossa mente for dominada por uma mentira, por pecado, não importa quais, acabou, o corpo obedece. Porque o interesse do diabo é cegar o entendimento dos incrédulos. Se é incrédulo, é porque um dia creu. Se é incrédulo, é porque não quer crer, né? Isso daí me leva a pensar em um texto muito interessante do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 20, quando Jesus, depois de ressuscitado, se apresenta aos discípulos e Dídimo, né, o Tomé, estava ali com eles, e ele simplesmente olha para Jesus e tem as suas dúvidas. Ele realmente queria uma prova se era Jesus que havia ressuscitado, e ele fica, né, indagando a Jesus. E Jesus vai dizer para ele, né, no capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 20, Jesus vai dizer assim, ó, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos por ver o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Peraí, não é o versículo 20. João... Será que eu marquei errado? Tomé... Deixa eu ver aqui, queridos. Vocês conhecem a história, eu vou procurando aqui, tá? E na verdade, Jesus, quando ele volta e assim, eu só
Achei aqui. Veja só. Versículo. Peraí. Isso acontece, tá? Isso chama-se ao vivo. Olha só, então em João no capítulo 20, versículo 24. Vamos pegar aqui do 24. Ó. Ora, tomei um dos dois, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, e disseram então os outros: Vimos o Senhor, mas respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditareis. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, e Jesus estava ali outra vez reunido, os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Encontrei o texto, né? Até que fim. Não é 20, é 27. Ó. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então a gente observa que a incredulidade, ela faz a gente duvidar de tudo e de todos. Quando os discípulos viram a Jesus, souberam e viram, creram que era Jesus. Mas Tomé não. Tomé terminou criando toda essa dificuldade e foi necessário que Jesus então viesse a falar para ele: olha, seja mais crente do que incrédulo. E é isso que está matando a geração atual. Nós deixamos que a incredulidade viesse a dominar a nossa mente. E nós estamos vendo pessoas indo, sabe, como torrentes de água para o mundo de novo. Pessoas que não se deixam mais se convencer pela palavra, nem pelos conselhos. As pessoas estão sendo levadas por todos os ventos de doutrinas, por todos os tipos de ensinamentos, como se tudo aquilo que Jesus tivesse lhe dado tornou-se tudo em vão. Caiu tudo no esquecimento. Outro mal que a incredulidade pratica é que tira as pessoas da comunhão da igreja. Como é difícil a gente olhar para essa situação. Por quê? Porque em muitas vezes, quando a pessoa se torna incrédula e o diabo começa a entrar na sua mente, a primeira coisa que ela faz é deixar de participar da comunhão da igreja. Ela deixa o culto, e aí eu retorno a dizer que a fé vem pelo ouvir. Ela perde a comunhão com os irmãos, porque, na verdade, a Bíblia fala que nós somos um corpo e precisamos viver unidos. E quando a gente cai na incredulidade, nós ou nos afastamos das pessoas, ou afastamos as pessoas de nós. Por quê? Porque nós só vamos querer ouvir ou ter do lado aquelas pessoas que concordam com a nossa maneira de pensar. Mas como essas pessoas serão? São aquelas também influenciadas na mente por aquilo que eu falei anteriormente, que a incredulidade abre a porta e o diabo vem e cega o entendimento. Aqui a gente observa que nessa falta de comunhão com a igreja, da participação, então a pessoa, ela deixa de estar na sua igreja, ou ela começa a procurar um monte de igrejas, ou ela simplesmente abandona a igreja. E aí em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim, ó: não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vede que o dia
se aproxima. A gente observa, querido, que ninguém que vive na fé, na esperança, ela vai se afastar do lugar onde ela é alimentada com a palavra, aonde Jesus lhe chamou, lhe salvou, aonde começou nos seus primeiros passos da vida, quando ele começou a ver lá daquele mundo de pecado e Deus transformou a sua vida e o seu coração está ali na igreja. Querido, se a nossa fé estiver viva, a não ser que a pessoa mude de cidade, a não ser que haja uma outra situação real e verdadeira, ninguém muda de igreja. Ninguém abandona a comunhão da igreja. Quando você vê situações como esta, que aqui nós estamos falando, que é o mal da geração de hoje, é que a pessoa, ela sai da igreja, ela vai procurar outras igrejas. E sabe o que acontece? A incredulidade é tanta que ela não consegue mais se adaptar em lugar nenhum. Então, ela fica pulando de igreja em igreja, mas em todos os lugares ela vai colocar a palavra em dúvida, porque o problema não está na palavra, muito menos, não está na igreja, está em nós mesmos, porque a incredulidade ela nos envolveu, ela nos petrificou. Então, a partir desse momento, querido, somente algo que pode mudar, como diz a Bíblia em Atos 17, somente o arrependimento, uma transformação de vida, e o arrependimento que pode quebrar essa petrificação da nossa mente, e nós venhamos a viver o mesmo amor de antes, e nós venhamos a ter o entendimento que o problema foi o nosso coração que foi dominado pela incredulidade. O outro mal para essa geração devido à incredulidade é que essas pessoas tornam-se adoradores de si mesmos. Se tem uma coisa que nos últimos dias essa geração está fazendo é adorar a si mesmo. Como eu disse recentemente num estudo, eu não tenho nada contra, eu sou extremamente a favor de academia, eu sou a favor de exercícios, eu sou a favor de esporte. Quando eu sempre pratiquei alguns esportes, sempre fui à academia, menos nesses dias não tenho conseguido ir devido à pandemia. Mas o problema é este: você ir praticar um esporte ou fazer parte de uma academia não é mal. O mal é quando eu passo a adorar a mim mesmo. O mal é quando eu torno-me tão incrédulo com a palavra de Deus, que eu coloco o meu eu acima da fé, acima da esperança, acima dos meus compromissos com o reino de Deus. E ultimamente tem sido assim, né? Até esses dias me fizeram uma pergunta, e foi uma pergunta assim bem capciosa, mas extremamente capciosa, devido a uma pregação que eu fiz, que eu falei sobre mulheres empoderadas. E eu falei o seguinte: eu sou a favor da mulher empoderada, porque a Bíblia tem tantas mulheres empoderadas. Que quer dizer empoderado? Alguém que tem poder, alguém delegado de autoridade, alguém que mostra sabedoria e conhecimento em autoridade. Isso é empoderamento. A Bíblia não é contra quando você olha para isso e vê que você recebe esse poder da parte de Deus, você tem essa autoridade em prol do reino de Deus, em prol da comunidade. A questão é quando você é empoderado para o seu egocentrismo. Para quando você quer dizer, você tem que ter poder porque você é o único capaz, só você consegue fazer isso. Isso é um empoderamento egocêntrico. Agora, todo mundo tem
esse direito de ser empoderado em autoridade pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela graça ministrada de Jesus. O problema é quando eu tiro o foco de Jesus e passo para mim mesmo. A geração atual, ela tem sido roubada na sua mente dessa forma. E quando você mostra, é aquilo, conhecereis a verdade vos libertará, né? Mas quem gosta da verdade, porque verdades como esta nos confrontam. E a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela divide ossos e medulas, alma e espírito. A palavra não veio para destruir. A palavra veio para edificar, consolidar, levantar, empoderar, fazer homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. E é bem verdade, nós cantamos e vemos quando o João Batista, né, fica sabendo que Jesus fazia muito poder, e ele manda seus discípulos saber quem era, e os discípulos votam em João. É Jesus. Ele cura cegos, aleijados. Ele é um homem realmente fazendo grandes milagres. João diz assim, que ele cresça e eu diminua. Essa é a verdade. Esse é o conceito quando você e eu, nós adentramos nesse princípio de Deus. Você vai observar que não vai ter lugar para incredulidade, porque você sabe que tudo que você faz, tudo que você está ministrando, é por Ele e para Ele. Até porque tem uma promessa de Deus sobre nós, né? Em João 14, 12 diz assim, em vós fareis obras maiores do que a minha. É uma promessa de Deus. Mas eu não posso deixar que o meu egocentrismo, o meu próprio interesse, venha tirar a glória de Jesus. E isso é uma porta terrível de destruição dessa geração que está levando tantos à incredulidade, a tal ponto que quando as manifestações de Deus não são favoráveis ao que eu penso, eu fico duvidando se é Deus e quem está ministrando é de Deus. A outra coisa é que a incredulidade afasta o Espírito Santo da nossa vida. Eu gosto muito de pensar nisso quando eu falo em alguns assuntos, porque quando você olha para a promessa que Jesus fez, que retornaria ao Pai, mas não deixaríamos órfãos, e Ele nos daria o seu Espírito. Esse Espírito de Deus veio habitar em nós. 1 Coríntios 3,16 vai dizer, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E o Espírito de Deus passou a habitar em nós. Agora, a pergunta que nós poderíamos fazer para um incrédulo, ou para a pessoa incrédula, é, onde está o Espírito Santo? Por quê? Porque se o Espírito Santo habitava em mim, se habitava em nós, automaticamente não há espaço para dúvidas, para questionamento. Não há dúvidas para você querer colocar em xeque-mate se é o Espírito, se não é o Espírito. Por quê? Eu sei que vocês sabem, vou só relembrar. Se é o Espírito, a Bíblia diz que testifica no nosso Espírito. Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, pois o Espírito testifica no nosso Espírito. Se nós temos o Espírito Santo, aquilo que nós ouvimos vem da parte de Deus, independentemente de quem ministra, o Espírito vai testificar em nós. E não vai haver incredulidade. Sabe por quê? Porque quando o Espírito de Deus quer falar, ele não se limita a homens, a capacidades humanas. E se necessário for, ele fará outra vez como fez no tempo de Balaão, que foi preciso Deus abrir a boca de uma mula, da mula que Balaão estava sentado,
para ele poder entender que Deus estava falando com ele. Agora, se no coração de um cristão o Espírito Santo não está mais habitando, quem está habitando? Quem está influenciando? Quem é agora que tem um governo da mente dessa pessoa? Quem é que está fortalecendo essa pessoa? Então, o homem incrédulo, ele se afasta do Espírito Santo. E ele vai deixar de praticar aquilo que um dia o Espírito Santo capacitou, seus dons espirituais, o poder da manifestação em milagres ou para milagres. Então você começa a perceber que muitas pessoas, mas não são poucas nesses últimos tempos, né, que está envolvido com essa geração incrédula, que fica chamando as pessoas para perto delas, e como elas oferecem muita alegria, muitas coisas, as pessoas incrédulas, veio um negócio do meu coração, eu vou falar uma coisa, os incrédulos são os mais fáceis de serem enganados. Por quê? Porque eles perdem a referência do Espírito Santo na sua vida. Porque quando eu tenho o Espírito Santo, eu vou ter discernimento da voz que eu vou estar ouvindo. Eu vou ter discernimento se aquilo que me oferecem é realmente importante ou não, se vem de Deus ou não, se eu devo seguir ou não. E aí abro um questionamento muito interessante. É que o incrédulo, ele ouve qualquer voz. Ele esquece a voz de Deus e a voz do seu pastor. Infelizmente. A outra coisa que essa geração vai sendo destruída pela incredulidade é porque ela perde a fé genuína. Eu vou dar um exemplo. Primeiro, eu quero lembrar de Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhai firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Esse é aquele que morreu e se entregou, né, por nós, para nos firmar nessa fé. E nós sabemos quem ele é. Mas o incrédulo, ele perde a fé. E aí, olhando para esse texto, me veio à memória o que é um homem que crê sem duvidar em espécie alguma. Então, eu me deparei com a passagem bíblica de Mateus capítulo 8, versículo 5. Olha só como é que diz. Diz assim, ó: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Mas o centurião, horrivelmente, Jesus lhe disse, olha, pensa comigo, ó. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. Olha só, manda com uma palavra e o meu servo será curado. E esse homem foi elogiado por Jesus, que em todo Israel ele nunca tinha visto tamanha fé. O incrédulo perde a fé. O incrédulo, aquilo que ele um dia viveu, viu e experimentou, ele joga fora. Eu poderia aqui pensar com vocês lá no tempo do Êxodo, né? Um povo que viu as 10 pragas, a manifestação de Deus através de Moisés, o mar se abrindo para eles atravessarem. Eles viram como que Deus os livrou. Eles viram a nuvem que guardava eles do sol escaldante,
a tocha, né, de fogo que os aquecia durante a noite, que também direcionava eles. Meu Deus, comida no deserto, água no deserto, comida que nunca faltou, a roupa que nunca se acabou. Enquanto viver ali, eles puderam experimentar da palavra da fé. E de repente eles esqueceram tudo isto que Deus fez. Vem uma pergunta que não quer calar. Qual a diferença hoje? Aí a gente olha para homens como esse centurião, e ele vai dizer assim, ó, Senhor, eu nem sou digno que o Senhor vai na minha casa. Se o Senhor me der uma palavra, já é o suficiente para curar o meu servo. Olha o tamanho da fé. Esse homem não duvidou. Talvez eu dissesse, não, o senhor tem que ir lá mesmo, o senhor tem que pôr as mãos, o senhor tem que ungir, o senhor tem que chegar lá, liberar uma palavra profética, o senhor tem que, né, orar em línguas. Não, não. Ele diz, não, Senhor, se o senhor me der uma palavra, o meu servo será curado. Isso é fé. É não duvidar. É crer que Deus vai agir. Deus vai fazer pela fé que você tem. E que você não foi incrédulo para jogar fora. Isso me desperta a falar outra coisa muito grave e séria para essa geração. É que a incredulidade me faz ingrato. Olha, querido, falar é até delicado, né? Porque talvez algumas pessoas não interpretem bem. Mas deixa eu falar uma grande verdade para você. Quem crê em Cristo e vive no Espírito é grato todos os dias da vida, indistintamente. Ele agradece a Deus por tudo que Deus faz, por tudo que Deus deu. Ele olha para o passado, ele vê a obra que Jesus fez na sua vida. Ele vai olhar para os seus pais, ele vai olhar para o seu pastor, para os seus líderes, para os seus pastores e dizer, eu estou aqui, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor, de alguma forma, usando homens ou mulheres, ministérios, não importa a forma como Jesus te alcançou, você é grato. Porque a salvação é inigualável, incomparável, o seu valor é imensurável, inegociável. E nós ganhamos isso de graça pela graça. Como não ser grato? Cada dia de vida é motivo de glorificar, principalmente nos dias de hoje, com essa pandemia. Esse dia, meu grande amigo, pastor Carlos, ele conversando comigo, ele disse, glória a Deus, você está vivo. Glória a Deus, mais um dia estou vendo de pé. De início eu fiquei assim, mas sabe o que esse caboclo queria dizer com isso? Depois eu entendi. Obrigado, depois a gente conversar, ele que estava dizendo assim, obrigado Deus, porque mais um dia de vida eu posso ter meu amigo Zé de Barros, a reciprocidade é verdadeira. Eu falei, meu Deus, é verdade, eu tenho realmente um grande amigo, eu tenho um grande companheiro, obrigado por mais um dia, obrigado por estar vivo. Então, a incredulidade rouba isso. A gente esquece daqueles momentos que às vezes nós estávamos lá no fundo do poço. Quem entrou no fundo do poço para nos tirar? Porque uma coisa é interessante, né? O meu pastor, ele dizia assim, difícil, é fácil você trazer para o seu aprisco as ovelhas depois de mansas, limpas. Duro é você ter que tirar ela lá no vale da morte, tirar todos os carrapichos, curar as suas perebas. Quem quer fazer isso? Mas é muito fácil esquecer daquilo que nos fizeram. De bom, né? Porque as coisas ruins tem gente que lembra muito. Mas as coisas boas, infelizmente, são esquecidas.
Isso é ingratidão. Quem leva o homem à ingratidão? A incredulidade. Eu perdi o meu relacionamento com Deus, eu perdi o meu convívio com a fé, eu perdi o meu relacionamento com o Espírito Santo. A tendência é essa. A tendência é eu cada vez me afastar dos propósitos de Deus. Para a gente concluir, porque hoje não vai dar tempo de terminar todo o assunto, mas a incredulidade afasta o nosso coração da obra de Deus. Queridos, eu conheci vários pastores. Alguns Deus já os recolheu. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu nunca vi um homem, nunca vi. Até hoje, estou a completar 30 anos de ministério, nunca vi um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, arrependido e tirar o seu coração da obra. Eu não estou falando de mudanças, eu estou falando de abandonar. Mas a incredulidade faz isso. E são coisas tão simples que eu vou falar aqui, com todo o meu amor e respeito a todos que me ouvem. Olha, você começa a perceber que a incredulidade, os problemas, né, que levam à incredulidade, começou a tirar o teu coração da obra, é quando você começa a dizer, vou dar tempo, eu acho que eu vou esperar mais, eu acho que o que eu estou fazendo não é bom. Você tira o foco do propósito que Deus tem para a sua vida e começa a olhar dos outros. Aí você começa a achar que o ministério dos outros são melhores do que o seu. Aí você começa a desanimar. Você não começa mais a fazer com amor, com gratidão, com paixão. Você começa a fazer de qualquer jeito. O que vai gerar no teu coração? Incredulidade, desânimo, frustração. Conclusão: você é roubado da obra de Deus. Teu coração é roubado da obra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um símbolo, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Quem é que rouba você do ministério? Ninguém. Nem Deus tira, porque Deus é retratável naquilo que faz, aquilo que Deus faz. Ele não muda, isso a Bíblia, né, vai dizer lá em Números que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então Deus não vai mudar. O diabo não pode tomar. Por quê? Porque aquilo que Deus impetrou na sua vida é intocável. Agora, eu posso abandonar por causa da minha incredulidade. Mas eu vou te dar um recado muito interessante essa noite. Nunca vi na minha vida um homem ou uma mulher feliz porque deixou de fazer a obra do Senhor. Nunca. Eu já vi pessoas dizer assim, mas eu estou tão bem agora, nos primeiros dias, no calor da emoção, naquele momento que talvez influenciado, né, motivado por algo ou alguém, ele fala, não, agora eu encontrei meu lugar mesmo. Eu estava ali, eu não ia crescer, eu não ia desenvolver, eu não ia isso. A pessoa vai ter muitas argumentações. Mas, querido, casa do pai é casa do pai. Não tem jeito. É igual o filho pródigo. Pode ir para onde quiser. Pode fazer o que quiser. Tem duas opções na vida. Duas só. Não mais. Só tem duas. Ou vive com os porcos,
ou volta para a casa do Pai. Mas eu quero te dar outra palavra ainda, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Ainda compartilhei essa semana com algumas pessoas. O texto vai dizer assim, olha: portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Mais vale uma vida do que o mundo inteiro. A incredulidade, as dúvidas, são elas que nos tiram da obra do Senhor, de fazer o melhor para Deus. Ontem, o pastor Marcos Medeiros estava com uma pessoa no shopping. De lá ele mandou uma foto e disse: pastor Zé Bibal, o senhor conhece este homem? Eu falei: infelizmente, não estou lembrando. Ele disse: esse homem acabou de dar um testemunho que isso foi fundamental para ele ser quem ele é hoje no ministério, como um pastor, como um grande líder. Sabe o que isso entrou no meu coração? A gratidão, e dizer assim: a obra do Senhor não é em vão. Então, quando o meu coração está cheio de Deus, quando o Espírito Santo habita em mim, nada vai me tirar da obra do Senhor. Somente a incredulidade, quando eu permito. A outra coisa, querido, já para nós irmos terminando, é que a incredulidade, ela impede de acontecer ou fazermos milagres. Vou repetir: a incredulidade impede de acontecer ou fazermos milagres. Olha o que acontece em Mateus, no capítulo 13, versículo 58. A gente vai se deparar com uma situação que quem sofreu essa situação foi o próprio Jesus, né? Olha lá: oi meu filho querido, meu filho me assistindo, olha que lindo, né? Está lá em Presidente, está assistindo o papai aqui ministrando. Ô, apóstolo Joel, ai que lindo, que bom ter o senhor conosco. Elaine Reis, Elini, que bom, minha filha. Vocês me desculpem eu não poder falar o nome de todos, tá? Porque vai passando assim os nomes e a gente está muito... Mas eu quero mandar um grande beijo para vocês, dizer que eu os amo demais. Então, olha, em Mateus, no capítulo 13, no versículo 13, 58, mas eu vou ler desde o 53, é rapidinho, olha só, diz assim: tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, segura aí no teu coração, segura aí, ó, e chegando na sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Agora, olha o versículo 58. E não fez ali muitos milagres. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Quando eu estava meditando para compartilhar com vocês, isso foi muito forte. Às vezes nós dizemos assim: o pastor X não tem poder, o pastor X não tem unção, né?
o pastor de tal lugar, o pastor de tal assim, meu Deus, aquilo que faz milagre, aquilo que mostra poder de Deus, aquilo é que é pastor. Diz um grande amigo meu chamado Sansão, ele diz assim, aquilo é que é pastor, só para me dar uma zoadinha, né? Porque a gente também brinca, faz bem, né, para viver. Mas olha, o próprio Jesus não conseguiu fazer milagres. Qual era a dificuldade que Jesus enfrentava? A incredulidade dos seus, daqueles que estavam à sua volta, pois eles duvidavam daquilo que Jesus fazia. A Bíblia diz que eles se escandalizavam. Então, muitas vezes, muitos milagres não acontecem não é por causa mas de todos. Há uma prova disso em Atos no capítulo 2, tá? Em Atos no capítulo 2, no versículo, vou mostrar para você, em Atos capítulo 2, versículo 43, olha o que diz a Bíblia. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos prodígios, milagres, muito poder, muita cura, muita libertação. Vocês conhecem bem a história. Mas por quê? Porque havia todo um povo de uma igreja, principalmente essa igreja de Atos, todo o povo unido na mesma fé, no mesmo propósito. Então Deus se manifestava. E afinal de contas, eu gosto de ensinar para a minha liderança uma coisa, para cada pessoa, independentemente se é líder ou não. Se você nunca teve uma experiência com Deus em milagres, experimente. Não é um experimento como Jesus fosse algo experimental. Não, eu estou falando de você experimentar um milagre na sua vida. Você já orou por um doente? Você já impôs a mão sobre o enfermo? Você já expulsou um demônio de uma pessoa? Você já ministrou no coração dessa pessoa? Não. Experimenta fazer que o milagre acontece. Nós somos condutores de milagres. Nós somos canais de milagres para Deus. Mas se nós não ministrarmos, mesmo na nossa terra não faremos nada. E aí vem o segredo do que eu mostrei aqui. Muitas vezes, grandes milagres, grandes manifestações do Espírito Santo não acontecem, porque a incredulidade do povo fazem isso. Eu vou terminando e contando uma experiência. Eu sei que na maioria das igrejas aconteceu isso. Observe, o pastor da igreja, ele ora, ele intercede, ele jejua, santifica e tal, ele vai e prega. Aí, ele dá o seu melhor, ele ficou às vezes uma semana, 10 dias, sei lá quantos dias, preparando uma palavra, ele orou, jejuou, se consagrou e foi. Chegou no culto, não aconteceu nada. Aí vem aquele outro pastor, ou aquele outro irmão, e todo mundo diz assim, olha, sabe quem vai pregar na igreja? É o pastor X, aquele homem é profeta, aquele homem não sei o quê. Observe o que acontece. A gente gera no coração uma expectativa para o milagre. Eu me lembro disso daí, né? Tanto senti na minha pele, como também isso aconteceu comigo. A gente ir para lugares, ir lá acontecerem milagres, e a gente endeusar ou achar maravilhoso aquele ou aquela que fez, mas na verdade, todos nós, quando saímos de casa, já estamos preparando o ambiente para milagres. Por isso que eu sempre digo que o grande manifestar do Espírito Santo em Atos, no capítulo 2, que veio línguas de fogo, derramado o poder do Espírito Santo sobre aquele monte de homens ali, em Atos, no capítulo 2, aquilo lá foi consequência de 120 homens que oraram durante 50 dias, para que viessem a manifestação, a descida do Espírito Santo sobre eles, cumprindo uma promessa de Joel. Concluo dizendo, se todos nós rompermos a nossa incredulidade
e nos dispusermos a fazer a vontade de Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus vai também fazer a mesma coisa entre nós. Sabe quem impede? É a nossa incredulidade. Conclusão de hoje. A incredulidade está matando uma geração de profetas, de homens e mulheres de Deus, de pessoas que têm chamados, têm unção. Nos últimos tempos, a incredulidade está levando cristãos a viverem como vivia no tempo do pecado. Por hoje é só, meus amados. Pense nisso. A incredulidade é o mal que está destruindo os cristãos nos últimos dias. Teu Deus é fiel, sempre será fiel, e o teu Espírito Santo sempre estará em vós para vos convencer de todas as coisas. Se nós rompermos aqui a incredulidade, também romperemos no reino espiritual. Amém? Se nós rompermos na nossa mente, tirarmos a incredulidade, automaticamente, o nosso alinhamento com o Espírito Santo vai ser maior do que a primeira vez. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado a todos. Um beijo nos seus corações. Foi muito bom estar com vocês. Guarda com Deus. A semana que vem, de novo, temos outro assunto, continuando esse daqui, mas da incredulidade vamos aprender muito mais. Deus o abençoe. Um beijo para minha irmã Rita, um beijo para o meu filho lá em Prudente, pastores, apóstolos, amigos. Olha, são tanta gente, eu não quero cometer aqui o erro de esquecer de vocês, tá? Mas eu quero que vocês sejam ricamente abençoados. Amo amar vocês. Olha, meu primo lá no estado de Alagoas, meu primo Raimundo, Deus os abençoe. Que Deus derrame toda sorte de bênçãos sobre suas vidas, nossas vidas. Um beijo. Amo amar vocês. Deus os abençoe.